Estamos de volta para falar de um assunto sério. Bandidos perigosos de todo o Brasil, condenados pela justiça, estão soltos. Isso por causa de um benefício garantido em lei, a progressão de pena. Pois é, muitos deles, quando passam para o regime semiaberto, acabam fugindo. E pior, segundo o Ministério da Justiça, 8 em cada 10 beneficiados voltam a cometer crimes. A foto leva o carinho que ele já não pode dar ao filho. Caíto foi violentado e morto há 5 meses por um criminoso que estava solto em regime semiaberto. Ele falou que se ele fosse solto, ele faria de novo. E ele cumpriu o que ele falou. O crime que tinha levado Edson Alves Delfino à prisão foi o estupro e assassinato de outro menino de 8 anos no interior de Mato Grosso. Condenado a 46 anos, ele cumpriu 9. Quando um juiz for dar uma regressão de pena para um condenado, que ele olhe com calma, que ele analise que réu que é esse, como que foi. No Rio de Janeiro, em abril deste ano, os traficantes Márcio José Sabino, matemático, e Neida Conceição Cruz, o facão, ganharam o direito de trabalhar fora da prisão. Os dois fugiram ao receber o benefício e, um mês depois, lideraram uma invasão no Complexo da Maré. 8 pessoas morreram na batalha. Alexander Mendes da Silva, o Polegar, também está na lista de foragidos da Justiça. Amanhã faz 2 semanas que o ex-chefe do tráfico no Morro da Mangueira saiu da prisão para trabalhar e não voltou. Polegar saiu às 7 da manhã, tinha que voltar às 7 da noite. Em menos de 12 horas ele desapareceu. Desde 84, todo condenado que cumprisse 1/6 da pena podia pedir o relaxamento de prisão e cumprir o resto em regime aberto ou semiaberto. Em 1990 veio a lei dos crimes hediondos. Os condenados por esses crimes teriam que cumprir toda a sentença em regime fechado. Mas em 2006 o Supremo Tribunal Federal se manifestou dizendo que pela Constituição todo preso tem direito à progressão de pena. A partir daí, os condenados por crimes hediondos passaram a ter os mesmos direitos dos outros presos, podendo pedir o relaxamento cumprindo apenas 1/6 da pena. Em 2007, a lei endureceu de novo. Hoje, quem é condenado por crimes hediondos, se for réu primário, tem que cumprir 2/5 da pena. E se voltar a cometer crime, não perde o direito, só tem que cumprir 3/5 da pena. Importante que, além do cumprimento de determinado percentual de pena que a lei autoriza, se investigue profundamente se aquele condenado apresenta condições de voltar às ruas imediatamente. Faz uma análise se vai ter condições de ir para a rua, não, que nem todos, tem muitos que têm condições, mas tem muitos que não têm, como ele não teve. A mulher está de costas porque testemunhou o assassinato da filha de 25 anos e só um dos 3 bandidos está preso. Augusto César de Souza, condenado a 8 anos por roubo, estava em liberdade condicional havia 4 meses. Agora, condenado a 28 anos de cadeia pelo assalto seguido de morte, poderá sair em 9. Segurança Pública é a polícia, é o Ministério Público, é o Tribunal de Justiça, é o sistema penitenciário, é o Legislativo e é o Executivo que sanciona essas leis. Então a polícia faz a primeira parte e prende. E se nesse sistema todo um elo dessa cadeia se dissolve, o problema volta para a polícia novamente, assim como nós estamos vivendo o problema de hoje. E em outros estados da federação isso é muito comum. Salvador, agosto deste ano. Gilvan Cléucio, um condenado a 22 anos por roubo e estupro, em saída temporária, sequestrou e matou a médica Rita de Cássia, na frente da filha de 1 ano e 8 meses. O criminoso passou o veículo várias vezes pelo rosto dela, que ficou transfigurado. São Paulo, maio de 2006. Uma semana de ataques orquestrados pelo crime organizado. Quase 500 mortos. Foram dezenas de atentados ao longo de 8 dias. Os alvos eram os prédios públicos, os quartéis do Corpo de Bombeiros, mas principalmente as delegacias e os postos de policiamento comunitário, como este aqui, na zona norte de São Paulo. Os bandidos pararam ali na esquina e abriram fogo. 15 tiros atingiram um prédio aqui do posto. Aqui, por sorte, os 2 policiais que estavam lá dentro saíram com vida. Mas nesses dias em que a polícia foi obrigada a se esconder atrás de vidros à prova de balas,
A população do estado mais rico do país, da maior cidade da América Latina, se tornou prisioneira do terror, comandado de dentro da prisão por bandidos condenados e executado aqui fora, em parte também por bandidos condenados que conseguiram legalmente a liberdade. 2 dos bandidos em liberdade condicional eram Alex Gaspar Cavalheiro e Carlos Santos de Portugal, acusados da morte do policial militar Isaías Lopes Viana e do bombeiro João Alberto da Costa. O diretor liberou lá a condicional? É. O partido conta contigo lá fora. A ficção traduz o sentimento popular da impunidade. O filme Salve Geral, que chega aos cinemas na sexta-feira, tem como pano de fundo a semana em que São Paulo parou. Eu tenho absoluta certeza de que se esses benefícios não tivessem sido concedidos, a articulação desse tipo de atentado seria impossível. A progressão ela não equivale necessariamente a uma liberdade. Se ela está equivalendo, é porque há um problema, né, enfim, de fiscalização e de implementação deste regime. Num sistema que falha em reintegrar os presos em 80% dos casos, as vítimas carregam uma pena que não diminui. As pessoas chegam assim, mas com o tempo você vai superando, esquecendo. É mentira. A cada tempo passando fica mais difícil. E parece que foi ontem, parece que o Caído está sempre vivo aqui junto comigo.